Olá, boa tarde, primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje a gente está iniciando o segundo bimestre. Isso mesmo. Preparados para o segundo bimestre? Não? Bom, vamos lá. A nossa aula de hoje, o tema é frações. Aí você fala, professora, frações de novo? Sim, frações de novo. Hoje a gente vai estudar várias coisas de frações. E essa aula é baseada no material Aprender Sempre, volume 2. Isso mesmo. Aí você fala, eu ainda não tenho volume 2. Não tem problema, você consegue acompanhar a nossa aula normalmente. Separe aí folhas para anotação, lápis, borracha, caneta. E se você já conseguiu esse volume 2 lá na sua escola, separe para fazer as nossas atividades. Mas se não, dá para fazer normal aí no seu caderno, tá bom? Então vamos começar a sequência de atividades número 1 desse material Aprender Sempre, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar no decorrer da aula nas atividades, que hoje tem bastante, né, professora Inês? Sim, tem bastante. Bom, sejam todos bem-vindos, professores e pais que também acompanham as nossas aulas. Alunos, não se esqueçam de entrar no chat da sua sala de aula, hein? Mande as respostas às suas atividades lá para o seu professor e vocês, professores, repassem para a gente. Vamos divulgar aqui no Centro de Mídias. Vamos começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vamos ver o que hoje? Vamos lá para a tela dos objetivos da aula. Então, lembrando que toda vez que a gente fala do material Aprender Sempre, no início de cada aula tem os objetivos. Lá no início tem o título da aula e tem os objetivos, que no caso aí é na página 53 deste material. E também tem a habilidade, só que a habilidade aparece no caderno do professor antes do início das sequências. Então, quando começar a sequência 1, tem lá a habilidade, que até coloquei aqui na tela para o professor que quiser, tá bom? Bom, vamos então começar a aula de hoje. O que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar a fração de um número, que já está aí na tela para vocês, e a gente também vai falar um pouquinho sobre simplificação de frações equivalentes, frações da forma irredutível, tá bom? Aí você fala, por que a gente está falando disso de novo? Porque, infelizmente, fração é uma coisa que todo mundo tem dificuldade. Ah, se você não tem, melhor para você, mas eu tenho certeza que você conhece alguém que tem dificuldade com frações. E na matemática do ensino médio, a gente usa muito a fração. Então, se você não souber a parte básica da fração, você vai se atrapalhar. Então, hoje a gente vai retomar esses assuntos, tá bom? Então, vamos começar lá com fração de um número. Aparece aí na tela para vocês. O que é fração de um número? A gente está querendo calcular uma parte de um número. Ah, uma parte do todo, isso mesmo. Então, toda vez que a gente fala em fração, a gente tem aquela continha que tem um traço, certo? O número de cima chama-se numerador e o número de baixo chama-se denominador. Ah, fração. Fração de um número vai estar aparecendo lá, sei lá, 1/4 de 20, que é o exemplo que eu vou fazer, ou 1/5 de 50, vai aparecer uma fração de alguém. Ah, legal, eu lembro disso, já vi isso na vida. Então, como que a gente faz essa conta? Tem várias formas. Vou mostrar uma delas que é a que eu mais gosto, tá bom? Então, fração de um número, eu vou repetir a fração, o numerador e o denominador, e esse de um número, eu vou trocar o de por uma multiplicação. Então, vai ficar fração vezes o número. Ah, legal. E aí, como você vai fazer? Você vai pegar o numerador, o número de cima da fração, vai multiplicar pelo número e o resultado você vai dividir pelo denominador. Então, peraí, professora, deixa eu ver se eu entendi. Eu tenho a fração vezes o número que eu quero calcular. Tá. Pego o número de cima, multiplico pelo aquele número que eu quero calcular a fração, vou ter um resultado. Esse resultado eu divido pelo de baixo, que é o denominador? É. Ah, eu lembro disso, é simples. Então, melhor ainda. Vamos para o exemplo para ver se vocês lembram mesmo, tá bom? Exemplo 1, eu peguei lá da atividade 1 desse material, na página 53. Eu vou fazer o item A e vou pedir para vocês o item B. Então, tem aí um desenho de uma bandeja com ovos, tá bom? Então, fala assim, uma bandeja contém 20 ovos. Tem os 20 ovos lá desenhadinhos na bandeja, certo? Ele quer saber quantos ovos há em 1/4 dessa bandeja. Falar 1/4, 1/4, 1/4 dessa bandeja. Então, eu vou calcular aqui a fração de um número. Então, como que eu faço? Eu escrevo 1/4 de... Qual é a quantidade de ovos? 20. Então, eu quero 1/4 de 20. Esse de 20, eu vou trocar o de pela multiplicação. Então, na verdade, eu vou ter 1/4 vezes 20. Lembra que o d vira vezes? Ah, legal. Agora eu vou começar a conta. O numerador, que é o número de cima, vezes o número que eu quero calcular. Então, eu vou fazer 1 vez o 20, numerador vezes o 20. E depois eu vou dividir por 4. Tá, essa tá fácil, professora. 1 vezes 20 dá 20. Dividido por 4. Ah, a tabuada do 4 tem 20? Tem. 20 dividido por 4 dá 5. Quer dizer que 1/4 da bandeja, pegar essa bandeja, dividir em 4 partes e pegar um pedaço delas, correspondem a 5
ovos. Então, fração de um número é este tipo de conta, fração vezes o número, numerador vezes o número, dividido pelo denominador. Será que você entendeu? Vou mostrar a resolução, que é exatamente a conta que eu fiz, numerador vezes o 20, depois dividi por 4, encontrei os 5 ovos. E agora eu vou passar a parte B para você resolver para mim, tá bom? Parte B, de novo, a gente tem a bandeja com os 20 ovos, tá bom? Tá lá desenhadinho e tem os 20 ovos. A pergunta é, para fazer 4 pudins, eu quero 4 pudins, tudo bem. Foram usados 3/4 dos ovos dessa bandeja. Quantos ovos foram usados? Ah, então deixa eu entender. Eu tinha os 20 ovos, eu quero calcular 3/4 de 20. 3/4 de 20. 3 dividido por 4 vezes 20. Ah, a operação que você acabou de mostrar, só que 3/4. Tá bem simples, né? Então, eu quero que você coloque lá para mim no chat quanto que é 3/4 de 20. Professora Inês, quanto tempo você vai dar para essa atividade? Professora Roberta, depois da sua explicação tão minuciosa, 1 minuto e meio eu acho que é suficiente. Ok, então voltamos em 1 minuto e meio. Boa sorte, coloca a resposta para mim. Quantos ovos são? Voltamos da atividade. Professora Roberta, os nossos alunos colocaram que dá 15 ovos para fazer os 4 pudins. Poxa vida, olha, só deu 15 lá no chat. Então, quero mandar um grande abraço para todos os alunos que estão participando e todos os professores e alunos lá de Campinas Leste, Jacupiranga, Avaré, daqui da capital de Leste 1, Leste 2, Sul 1, 2 e 3, Leste 4, Paraguaçu Paulista e Osasco. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos, então venham comigo. Então, como que calcula 3/4 de 20? Então, a gente escreve lá, 3/4 de 20. Troca o D pela multiplicação. Então, é 3/4 vezes 20. Multiplica o numerador pelo número que a gente quer calcular a fração. Então, é 3 vezes 20 dividido por 4. 3 vezes 20, eu faço 3 vezes 2 e coloco um zero do lado. 3 vezes 2, 6, então 60 dividido por 4. E 60 dividido por 4 é 15, tá? Aí você fala assim, ah, professora, mas eu podia ter percebido que eram 15 ovos, por quê? Você calculou 1/4, que deu 5, 3/4 são 3 desses 1/4. Poderia ter feito assim também, mas como eu estou ensinando fração de um número, eu mostrei a conta pela fração de um número, tá bom? Então, tá aí a resolução, multipliquei o numerador pelo número e o resultado dividi pelo denominador, encontrando 15 ovos para fazer esses 4 pudins. Tudo bem como a gente calculou fração de um número? Podemos prosseguir? Então, vamos relembrar outra coisa. Simplificação de frações. Aí você fala, ah, eu lembro disso, que tinha que dividir em cima e embaixo. É essa mesmo. Então, você vai ter uma fração, que eu coloquei aí, numerador e denominador, né? O número de cima e o número de baixo. E você vai ter que escolher alguém para dividir tanto em cima quanto embaixo, para reescrever uma nova fração. Lembrando que como eu quero chegar na forma irredutível, na fração irredutível, o que eu estou querendo fazer é dividir para chegar no menor número possível, tá? Aí você fala, tá bom, professora, e como que eu faço para escolher por quem eu vou dividir?
Primeira coisa que você tem que ter em mente, que esse número por quem você vai dividir o numerador e o denominador, tem que ser um número que tenha na tabuada dos dois números. Aí como assim? Você vai olhar para o numerador e o denominador e vai pensar numa tabuada que eles sejam respostas comuns. Ah, eu vejo os dois e falo, olha, os dois são da tabuada do 2. Posso dividir por 2? Pode. Ah, eu olho o numerador e o denominador e eu vejo que é da tabuada do 5. Posso dividir por 5? Pode. Então, você vai escolher a tabuada onde você pode dividir os dois ao mesmo tempo. Então, não posso dividir o de cima por 2 e o de baixo por 3? Não. Tem que dividir por um mesmo número. Aí você fala, tá bom, eu vou fazendo essa divisão até chegar em algum lugar, certo? Certo. Quando que eu paro? Quando na hora que eu vou tentar dividir, eu só consigo encontrar a tabuada 1 comum. Ou seja, o número de cima e o número de baixo só tem como você dividir por 1. Não tem outra tabuada que você consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Não quer dizer que o de cima não é da tabuada do 2, do 3, do 4. Ele pode ser, mas o de cima e o de baixo só consegue dividir pela tabuada do 1. Tá bom? Outra coisa, na hora de você escolher por quem você vai dividir, quanto maior a tabuada que você escolher, mais rápido você chega lá no final. Ah, então se eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 2 de novo, eu posso tentar dividir direto por 4, eu posso tentar dividir direto por 8, pode. Então você olha e tenta sempre pensar na maior tabuada possível. Isso é o máximo divisor comum que a gente estuda lá no ensino fundamental, tá bom? Então quanto maior for a tabuada, mais rápido você chega na resposta. Ah, mas eu não consigo chegar na maior tabuada. Eu quero ir da tabuada do 2, do 3, do 5, que são as que eu acho mais fácil. Do 10, que é só cortar o zero. Posso ir por essas? Pode, não tem problema. Só que você vai ter que repetir o processo várias vezes, se for o caso, tá bom? Mas lembre, você tem que escolher uma tabuada que sirva para os dois. Seu objetivo é diminuir até que no momento final só dê para dividir pela tabuada do 1. Mas fala, legal, tô lembrando disso, mas eu quero ver um exemplo. Então, vamos ver um exemplo aí na tela. Ó, peguei a atividade 7, que fica lá na página 57. Lá tem cidade A, B, C e D. Eu vou fazer da cidade A, e aí vocês vão fazer do B, depois do C, depois do D, para a gente concluir alguma coisa, tá bom? Então, eu fiz parte 1, 2, 3 e 4 romano. Então, meu exemplo é a parte 1, que fala da cidade A. Então, vamos ler o que está escrito aí, ó. 1. Na cidade A, foram colhidas 12,30 avos, é uma fração, 12 e 30 avos, das sacas de café esperadas por hectare. Legal. Simplifique a fração da colheita da cidade A até a sua forma irredutível. Então, o que eu tenho que fazer neste exercício? Eu vou pegar a fração que tem lá no texto, que é o 12 sobre 30, ou 12,30 avos, e vou simplificar até chegar na forma irredutível. Aí você fala, legal, professora, 12 sobre 30. Então, eu tenho que escolher uma tabuada para dividir em cima e dividir embaixo. Bom, o 12 é um número par, porque termina em 2. Ah, par é aquele que termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Ah, então o 12 termina em 2 é par e o 30 termina em 0 é par. Então, o 12 e o 30 eu consigo dividir por 2. Eles estão na tabuada do 2. Então, o 12 e o 30 também estão na tabuada do 3. Na tabuada do 3 tem 3 vezes 4 que dá 12, na tabuada do 3, 3 vezes 10 que dá 30. Ah, mas o 12 e o 30 também estão na tabuada do 6, professora. Olha, 6 vezes 2 dá 12 e 6 vezes 5 dá 30. Ah, então eu posso escolher a tabuada do 2, a tabuada do 3 ou a tabuada do 6? Pode. Ah, e se eu escolher a do 6, que é maior, eu vou direto para a resposta? Pode ser que sim, pode ser que não, mas você vai mais rápido para a resposta? Vai, tá bom? Então, você escolhe qual é a tabuada. Como eu gosto da tabuada do 6 e eu vi que era a tabuada do 6, eu vou dividir por 6, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou dividir por 6. Então, eu ponho lá 12 dividido por 6 e 30 dividido por 6. Bom, 12. 6 vezes quanto dá 12? 6 vezes 2. Então, 12 dividido por 6 deu 2 no numerador. Tabuada do 6. 6 vezes quem dá 30? 6 vezes 5. Então, embaixo fica 5. Então, eu encontrei a fração 2/5. Aí, eu vou olhar para essa fração. Será que eu consigo dividir por mais alguém? Olha a tabuada do 2. Opa, já dei a resposta. O 2 só é da tabuada do 2 e do 1. O 5, ele é da tabuada do 5 e do 1. Então, só tem a tabuada do 1 comum para eles. Então, essa é a minha resposta final. 2/5. Ah, legal. Ah, então eu podia ter feito esse 12 sobre 30, se eu não quisesse fazer direto por 6, eu poderia ter começado dividindo por 3, por exemplo? Poderia. Quanto que é 12 dividido por 3? Tabuada do 3, quanto que dá 12? 3 vezes 4. Então, 12 dividido por 3, em cima é o 4. E 3 vezes quem dá 30? 3 vezes 10. Então, embaixo seria 10. Aí você fala, chegou na resposta 4/10. Essa é a resposta final? Não. Por quê? Porque o 4 e o 10 são da tabuada do 2. Então, eu posso dividir de novo por 2. Ah, tá.
4 dividido por 2 dá 2 e 10 dividido por 2 dá 5. Encontrei os 2/5, que é o mesmo resultado que eu encontrei quando eu simplifiquei por 6. Então, você pode escolher por quem você quer simplificar. Na minha resposta, por exemplo, eu simplifiquei primeiro por 2 e depois por 3. Então, ou por 6 direto, ou por 2 e 3, ou por 3 e 2, tanto faz, você chega em 2/5. Cidade A, então, 12/30 ficou 2/5. Tudo bem? Vamos fazer, então, um para treinar? Então, apareceu lá para vocês, a parte 2 é a cidade B. Na cidade B, foram colhidas 20/40, 20 sobre 40. 20/40 das sacas de café esperadas por hectare. O que eu quero que você faça? Pega o 20 sobre 40, simplifique até a sua forma irredutível e escreva para mim no chat qual é essa fração irredutível. 20 dividido por 40. Professora Inês, quanto tempo para essa atividade? Professora Roberta, depois da sua explicação maravilhosa, 1 minuto e meio é suficiente. Ok, voltamos em 1 minuto e meio. Boa sorte. Voltamos da atividade, professora Roberta, nossos alunos estão super antenados. Apareceu só uma respostinha diferente lá no chat, mas a 99% colocou o que é meio. Então, um grande abraço lá para os nossos alunos e professores e pais que acompanham a gente de Angatuba, Patrocínio Paulista, Pirapora, Botucatu, Praia Grande, São Sebastião, Lins, Francisco Morato e Itapevi. Vamos conferir, professora Roberta? Vamos sim, então venham comigo, ó. 20 sobre 40, 20/40. Aqui você poderia dividir por 2, porque os dois são pares. Você podia dividir por 5, porque os dois são da tabuada do 5. Só que eu não me contenho. Poderia até dividir por 20, tá? Se você percebesse. Mas eu não me contenho. Quando eu vejo uma fração que em cima e embaixo termina em 0, eu não aguento, eu corto esses zeros, certo? Por que eu corto esses zeros? Porque eu vejo que são da tabuada do 10. Ah, então 0 em cima, 0 embaixo, posso cortar? Pode. A mesma quantidade de zeros de cima com a mesma quantidade de baixo. Então, 1 para 1, não pode ir cortando 1 para 2, né? Cortou um 0, cortou um 0. Então, aqui eu vou dividir por 10, ou seja, eu vou cortar um 0 e eu encontro a fração 2/4. Aí você fala, ah, acabou? Não, porque o número 2 e o número 4 são da tabuada do 2. Então, ainda dá para continuar dividindo por 2. 2 dividido por 2 fica 1 no numerador e 4 dividido por 2 fica 2 no denominador. Então, a simplificação de 20/40 é 1 sobre 2, um meio que a gente fala, certo? Vou mostrar aqui da outra forma na resolução. Na resolução, em vez de dividir por 10, eu quis ir dividindo devagar. Então, primeiro eu dividi por 2, a fração 20/40 ficou 10/20. Depois eu dividi de novo por 2, então ficou 5/10. E aí, quando eu vi o 5 e o 10, falei, nossa, é da tabuada do 5. Aí eu dividi por 5 e ficou 1 sobre 2. De qualquer jeito, eu cheguei na fração 1 sobre 2, que a gente fala meio. Tudo bem? Será que você acertou? Espero que sim, porque a gente vai fazer mais um. Vamos agora para a cidade C, que é a terceira opção que tem lá. Qual é a cidade C? Qual que é a colheita dela? É 20/50 da saca de café esperada. Então, você tem que simplificar a fração 20/50, 20 sobre 50. Professora Inês, esse você vai dar menos tempo, né? Eles já começaram a ficar craques. Com certeza, professora Roberta, porque já tem até resposta no chat. Pessoal, então, 1 minutinho só. Ok, voltamos em 1 minuto. Simplifica lá, 20 sobre 50. Quanto dá?
Professora Roberta, o chat bombou e a resposta que apareceu lá foi 2/5. Então, grande abraço aí para os nossos alunos e professores e pais de Registro, Leme, Jacareí, Guarulhos Norte, Mococa, Araras e Mogi das Cruzes. Vamos conferir? Vamos, então venham comigo. A gente tem a fração 20/50, 20 sobre 50. De novo, eu vejo esse zero em cima, esse zero embaixo, não me aguento, vou dividir por 10. Corto o zero e fico com 2/5. 2/5, olha, o 2 só é da tabuada do 1 e do 2. E o 5 só é da tabuada do 1 e do 5. Ou seja, a única tabuada comum é o 1, quer dizer que parou em 2/5. Então, o único jeito que tinha para simplificar, ou era direto por 10, ou, mostrando a minha resolução, eu poderia primeiro dividir por 2 e encontrar 10 embaixo 25, e depois dividido por 5, que daria o 2/5, tá bom? Mas, de qualquer jeito, a forma irredutível é 2/5. Vamos, então, para o próximo, para a última cidade, cidade D. Então, olha lá, cidade D, quarto item. Na cidade D foram colhidas 25/30 das sacas de cafés esperadas por hectare, 25 sobre 30. Quero a sua forma irredutível. Professora Inês, quanto tempo para essa atividade? Professora Roberta, já tem resposta no chat, então 1 minuto. Ok, voltamos em 1 minuto, boa sorte. Professora Roberta, 5/6 foi o que apareceu lá no chat. Então, um grande abraço para os nossos alunos lá de São Carlos, Mirassol, Barueri, Caçapava, Bocaina, Cruzeiro, Dracena, Adamantina e Rio Claro. Vamos conferir? Vamos sim. Então, 25 sobre 30. Quando você olha o 25 e o 30, a única tabuada comum é aquela tabuada que termina em 0 e 5. Qual é? Tabuada do 5. Então, vou vir aqui e vou dividir por 5. 25 dividido por 5 e 30 dividido por 5. 25 dividido por 5 dá 5 no numerador e 30 dividido por 5 dá 6 no denominador. E o 5 e o 6, eles só têm a tabuada do 1 em comum. O 5 é da tabuada do 1 e do 5 e o 6 é da tabuada do 1, do 2, do 3 e do 6. Tabuada comum é 1, parou aí 5/6, ok? Então, simplifiquei 5/6. Para concluir, a gente tem uma última parte da atividade que a gente vai fazer junto. Então, olha o que está escrito aí, ó. Observe as frações irredutíveis encontradas nas colheitas 1, 2, 3 e 4. Então, colheita 1, cidade A, 12/30, que equivale a 2/5. 2, cidade B, 20/40, que equivale a 1/2. 3, cidade C, 20/50, equivale a 2/5. E 4, cidade D, 25/30, que equivale a 5/6, ok? Quais colheitas apresentam frações equivalentes? Frações que representam a mesma parte do todo. Você fala, professora, como eu faço para saber qual é equivalente? Você vai olhar a forma irredutível e ver qual é igual. Então, qual que é igual aí? Ah, professora, é óbvio, dá para ver que é a cidade A que deu 2/5 e a cidade C que deu 2/5. Então, quando a gente tem frações iguais, quando simplificadas, elas são equivalentes. Não se esqueçam que a gente vai usar isso na matemática quando fez conta com fração, chegou no final, você vai sempre simplificar, ok? Não esqueçam que vocês têm que fazer as atividades lá do primeiro bimestre, quem não fez ainda, o prazo foi prorrogado até o dia 21 de maio e as atividades desse bimestre que a gente vai começar a colocar a partir de amanhã até o dia 15 de julho, tá bom? Certo, professora Inês? Certo. Também foi perguntado a respeito das aulas do repositório. É só aguardar um pouquinho, pessoal. Tá em manutenção, daqui a pouco vocês vão conseguir pegar as aulas, tá? E em relação ao currículo em ação, nós trabalhamos apenas as últimas aulas do bimestre passado, tá bom? A gente vai continuar com Aprender Sempre.
E aparece para vocês aí o QR Code e o link. Avalie a nossa aula. Mande carinhas felizes. A gente quer sempre melhorar. E a gente se vê na próxima aula. Até breve, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau!